Boa noite, pessoal. Bem, na aula anterior, né, de terça-feira, a gente não teve encontro aqui no Zoom. Eu passei para vocês uma atividade de avaliação sobre resolução de equações pelo método Newton-Raphson. E na aula de hoje, então, eu planejei fazer aqui uma apresentação sobre a resolução de sistemas de equações por métodos iterativos, né, que dentre esses, os mais conhecidos são o método de Gauss-Jacobi e o de Gauss-Seidel, e esses métodos eles têm uma metodologia bem distinta, né, do método de Gauss, que a gente viu na semana passada. Para resolver um sistema, a gente vai fazendo aquelas eliminações, né, nos coeficientes da matriz do sistema para que o sistema se torne um sistema triangular e a gente consiga resolver por reto substituição, né? Esse é o método de Gauss que nós vimos na semana passada. Os métodos iterativos partem de uma aproximação inicial da solução do sistema, digamos que seja lá um sistema com duas equações e duas incógnitas, tá? x1 e x2, digamos. Aí tu vai atribuir um valor inicial para o x1 e um valor inicial para o x2, né? E vai gerar uma sequência de valores, tanto para a primeira incógnita quanto para a segunda, e essa sequência, né, a ideia é que ela seja uma sequência convergente para a solução exata do sistema, né? Então, em geral, sob certas condições é possível determinar que a sequência realmente converge para a solução exata, né? Então eu vou mostrar aqui a ideia geral da formulação tanto do método de Gauss-Jacobi quanto do método de Gauss-Seidel, e esses métodos hoje eles são competitivos com o método de Gauss quando a gente tem que resolver sistemas de equações com matrizes esparsas, como são chamadas matrizes que têm muitos coeficientes iguais a zero, né? E aí pode ser vantajosa a utilização dos métodos iterativos, né? Em geral, esses métodos apresentam um custo computacional muito maior do que os métodos diretos, né? Em particular o método de Gauss, né? Então, é claro, se a pessoa tem recursos computacionais, se ela sabe utilizar os recursos, né, e tem à disposição tempo, então ela pode utilizar eventualmente os métodos iterativos, porque, de modo geral, eles vão consumir mais tempo para resolver um sistema do que um método direto, né? Então, eu vou apresentar para vocês aqui a formulação, tá? Um caso 2x2, vou mostrar para vocês alguns exemplos do livro da Ruggiero, né, de cálculo numérico, e vou apresentar também os cálculos das aproximações da solução pelo método Gauss-Jacobi, pelo método Gauss-Seidel, usando a planilha do Excel. Então, vou apresentar primeiro aqui a formulação. Bom, pessoal, então os métodos iterativos, né, a partir de uma aproximação inicial, são geradas aproximações sucessivas que convergem para a solução exata sobre certas condições. Então, eu vou mostrar em alguns exemplos aqui, né, sistemas de equações que possuem solução única, tá? E vou apresentar a formulação geral, né, através de um exemplo prático, digamos assim, e depois para o método de Gauss-Jacobi primeiro e depois para o método de Gauss-Seidel, tá? Então, geralmente, né, como a gente fez aí nos exemplos na hora de resolver equações,
pelo método Newton-Raphson, né, a gente vai trabalhar com o critério de parada, que é o número máximo de iterações, né, que isso facilita bastante aqui a utilização, né, e especialmente quando a gente usa a planilha, a gente observa assim, que após um certo número de repetições, né, dos ciclos de cálculo, os valores começam a se aproximar da solução, né, então isso é o mais importante, né. Então a gente vai estabelecer sempre um número máximo de iterações, como critério de parada. Então um exemplo aqui, ó, de formulação do método de Gauss-Jacob, né. A ideia é a seguinte, vou mostrar aqui no caso 2×2, né. Tenho ali na primeira equação x1 mais x2 igual a 3, e na segunda equação x1 menos o 3x2 igual a menos 3. Né? Então, o que a gente faz? Na primeira equação, né, eu vou isolar a incógnita x1. Tá? Então eu vou isolar aqui, ó, vai ficar na primeira equação x1 igual a 3 menos x2, tá? É só isolar o x1 aqui na primeira equação. E da mesma forma, eu vou isolar o x2 na segunda equação. Né? Isolar significa resolver a equação expressando, no caso da segunda equação, a incógnita x2 em função da incógnita x1. Né? Então, o que a gente faz? Né? A gente soma lá do lado direito o 3x ao quadrado, vai somar aqui o 3 mais x1 e vai dividir por 3. Então, o x2 será o dado por esta equação aqui, x2 igual a 1/3 de 3 mais x1. Tá? É só isolar o x2 aqui na segunda equação. Muito bem. Então a ideia geral é essa, tá? Se eu tiver um sistema 3×3, é a mesma coisa. A gente vai isolar o x1 na primeira equação, o x2 na segunda equação e o x3 na terceira equação, e assim sucessivamente, né? Para um sistema n por n, a gente vai trabalhando na diagonal principal, né, isolando as incógnitas que aparecem na diagonal principal, deixando então do lado esquerdo, em cada uma das equações, o x1, o x2, o x3 até o xn, e do lado direito, né, todas as demais incógnitas. Tá? E aí a gente insere, né, no caso das fórmulas iterativas de Gauss-Jacob, a gente vai inserir um índice, né, da mesma forma que a gente fez lá no caso das fórmulas do método de Newton-Raphson, né, a gente vai inserir um índice que vai nos dar as aproximações sucessivas tanto para a incógnita x1 como para a incógnita x2. Como a gente faz isso? Do lado esquerdo aqui, ó, tem aqui duas equações, né, pessoal? Então as equações têm as incógnitas x1 e x2 do lado esquerdo. Então do lado esquerdo eu vou colocar o índice k mais 1, tanto na primeira quanto na segunda equações. E se tiver 3, 4, é a mesma coisa. Do lado esquerdo vai aparecer o índice k mais 1. Então x1 k mais 1 e x2 k mais 1. O que significa isso? Que esse é a primeira incógnita do vetor k mais 1 e o x2 é a segunda incógnita do vetor k mais 1. Tá? E do lado direito, a gente vai introduzir o índice k. Então, em todas as posições em que aparecem as incógnitas, vai aparecer um índice duplo. Né? Então, no caso aqui da primeira equação, vai ficar 3 menos o x2 do vetor k. E na segunda equação, 1/3 de 3 mais o x1 do vetor k. Então, o que significam essas fórmulas? Do lado esquerdo, nós vamos calcular as novas aproximações que estão expressas em função das anteriores. Então, essas equações claramente expressam como calcular as novas em função das anteriores. Tá? Então, o método de Gauss-Jacob, ele tem esse meio, né, essa forma de calcular as aproximações sucessivas. Como é um vetor que tem, no caso aqui, duas coordenadas, para calcular as novas coordenadas que estão aqui, o método vai olhar para as coordenadas do vetor anterior. Tá?
Ele volta um passo e vai substituindo nas equações, que são as formas iterativas, os resultados do vetor anterior. É isso que significa esse índice que aparece aqui, ó, x2,k e o x1,k. Né? Tanto o x1 quanto o x2k são as coordenadas 1 e 2 do vetor anterior. x1k mais 1 e x2k mais 1 são as aproximações das incógnitas x1 e x2 do vetor atualizado, digamos assim. Tá? Então essas são as fórmulas iterativas. Como é que isso vai funcionar então? Vamos começar, a maior parte dos livros de graduação que, digamos assim, apresentam, né, este método como uma forma alternativa ao método direto. Como é que eles sugerem o cálculo da sequência? É partindo da aproximação inicial formada toda de zeros. Tá? Então eu vou substituir, vou colocar ali para baixo as formas iterativas. Olhar isso aqui com bastante calma. Aqui. Ó, eu vou dizer que o vetor, que é a aproximação inicial da solução, é o vetor 0, 0. Tá? Isso significa o seguinte, ó, que, se eu pensar assim, né, o que é o zero que está na primeira linha? Tá? Então, o zero que está na primeira linha é o x1,0. O x1 do vetor, que esse zero aqui é o zero da contagem, certo? Quanto é que ele vale? Ele vale zero. Tá? Da mesma forma, o x2 do vetor zero também será igual a zero. Tá? Mas por que isso? Né? Por que desta forma? Né? Por que se escolhe, né, esses valores? Por simplicidade, pessoal, para tornar fácil a apresentação. Né? E a própria implementação das fórmulas, começando com esse chute inicial aí formado só de valores iguais a zero. Tá? Então a gente vai começar a geração das novas aproximações fazendo o k igual a zero. Tá? Ó, então a gente vai fazer k igual a zero aqui nessas duas fórmulas, vai ficar na primeira linha o x1,1 vai ficar 3 menos o x2,0. Quanto é que é o x2 do vetor 0? É 0. Então vai ficar 3 menos 0, que é 3. Então, o x1, que inicialmente é igual a 0, agora vale 3. E o x2,1 vai ficar 1/3 de 3 mais o x1, 0. Quanto é que é o x1, 0? Também é 0. Né? O chute inicial é 0. Vai ficar 3 mais 0 dividido por 3, que dá 1. Então, o novo vetor, né, que representa a solução é este vetor aqui. Certo? Então, vejam, ó, começou com uma aproximação inicial formada pelos dois valores iguais a zero e agora se transformou no vetor 3, 1. O que significa isso? Né? Ó, vamos interpretar aqui. Ó. Esse resultado aqui está dizendo que o vetor tem coordenadas 3, e 1. Né? Ó, a primeira coordenada do vetor 1 é 3. A segunda coordenada do vetor 1 é 1, que é esse vetorzinho aqui que foi obtido pela aplicação destas fórmulas com o chute inicial igual a 0. Tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Então vamos lá. Eu vou agora substituir o k igual a 1 nesse formulário. Então eu terei aqui, ó,
Vou pegar essa formulação aqui e vou substituir o K por 1. Então vai ficar 1 mais 1 aqui, ó, dá 2. Então eu vou calcular o x1 do vetor 2, sendo 3, sendo igual a 3 menos o x2 do vetor 1. Né? Então eu vejo ali, ó, quanto é que vale o x2 do vetor 1? É 1. Né? Ó, 3 menos, tá aqui, ó. A segunda incógnita, que é o x2 do vetor 1, é 1. Então vai ficar 3 menos 1 igual a 2. Né? Então o x1 do vetor que está na segunda posição, né? Eu tenho a posição 0, a posição 1, e agora estou calculando o vetor da posição 2. A primeira componente desse vetor é 2. Agora eu vou substituir na fórmula para calcular o x2 do vetor 2. Então aqui vai ficar 1/3 de 3 mais o x1 do vetor 1. Né? Quanto é que é o x1 do vetor 1? 3 mais o 3, ó, tá aqui, ó. X1 do vetor 1 tá aqui, é 3. 3 mais 3 é 6, divide por 3, dá 2. Tá? Então, o nosso vetor, que agora está sendo recalculado, ó, é o vetor 2, é o vetor 2, 2. Então, o x1 do vetor 2 é 2, e o x2 do vetor 2 também é 2. Então, vejam, a sequência aqui, né? Ó, vamos olhar aqui. Começou com a aproximação formada só pelos valores iguais a zero. Este vetor, após a aplicação das fórmulas, se transformou no vetor 3, 1. Este vetor, após a nova aplicação das fórmulas, se transformou no vetor 2, 2. Tá? Então veja que a gente tem duas sequências. Ó. Uma sequência do x1, que é 0, 3 e 2 por enquanto, né? E uma outra sequência para o x2. Ó. O x2 aqui era 0, aqui era 1 e aqui era 2. Né? Vou fazer mais uma vez aqui. Vou fazer o K igual a 2. Então eu terei que pegar essas fórmulas aqui. Vai dar 3. E aqui vai dar 3. Aqui vai dar 1. 2. E aqui 2. Então vai ficar, na primeira equação, ó, 3 menos 2, que dá 1. Né? E aqui vai dar 1/3 de 3 mais 2, 5/3. Né? Vou deixar 5/3. Tá bom? Certo? Então, como é que a gente pode implementar isso aqui, né? Ó, essas fórmulas, ali no que é os que definem o método igual Jacob aqui no Excel, quer ver? Vou mostrar para vocês. Ó, então, observa. Eu já montei aqui, ó, a sequência, tanto para o método de Gauss-Jacob quanto o método de Gauss-Seidel, tá? Tá pronto aqui. Então, vejam, vou aumentar aqui um pouquinho. Ó. Então, tanto a primeira aproximação, que é o x1,0, quanto é o x2,0, os dois são iguais a zero, tá vendo?
Então eu botei aqui o K0, 1, 2, 3, 7, etc. Vai até 7. Tá? Então esses dois valores aqui são os valores da aproximação inicial, que é aquele chute que eu dei lá, 0 e 0. Então para calcular esse valor aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz exatamente o uso dessa fórmula aqui, ó, que aparece aqui em tela. Ó, então como é que eu fiz no Excel aqui? Eu botei, né, que o resultado dessa fórmula, ó, é igual a 3, que é da fórmula lá, né, menos o x2,0, que é esse aqui, ó. Tá? Então, ó, certo? Aí vai aqui, né? Como é que calcula o x2? Está ali, ó. 1/3 de 3 mais o x1. Então escreve lá, 1/3 vezes 3 mais o G7. Né? Aí pressiona Enter e aparece o resultado. Né? Então as demais células, a gente vai fazendo o mesmo recurso daquele que foi visto anteriormente. Né? Marca ali, ó, a célula que contém o X1. Aí tu, com o botão esquerdo aqui, pressionando ali do cantinho inferior direito, ó, tu arrasta aqui, né, ele vai atualizar a fórmula. O que ele vai calcular? Vai calcular a nova sequência aqui de valores, ó, o 2 e o 2. Ó. Vou mostrar aqui. Ó. Ele calculou esse 2 aqui, que é 3 menos 1. Ó. Certo? 3 menos o H8, que é esse cara aqui. Né? Aí vem para cá, vai atualizar o X2. Ó. Então, como é que faz? 1/3 vezes 3 mais o G8. Né? Tá ali, ó. Então é só, o que eu fiz? Eu peguei e arrastei aqui, né? Aí ele atualiza o valor. Então vai aparecer aqui o valor atualizado do X2, que os valores são 2 e 2, ó, tá ali, ó. Né? Aí o que aconteceu lá quando eu fiz um novo cálculo? Deu 1 e 5/3, né? Que é 5/3 é aproximadamente 1,66, né? Então olha só, quando a gente atualizar aqui, ó, aqui arrasta aqui, ó, ele pega 3 menos o H8, né? 3 menos o 2, que vai dar 1. E aqui 1/3 vezes 3 mais G9, né? 1/3 vezes 3 mais 2, 5/3, que é 1,66, etc. Né? E aí segue o cálculo. Né? O próximo resultado é 1,33, 1,33. Ó. Então vamos colocar aqui, esse aqui é o X3. Vamos atualizar ali no texto. X3 é 1,66, 7 aqui, tá? Então aqui é 1. Eu vou botar 5/3 aqui só para minimizar o esforço aqui, né? Esse aqui é o x1 do vetor 3. Esse aqui é o x2 do vetor 3. Né? Aí, o que eu fiz aqui, né, pessoal? Eu peguei e já copiei aqui, ó. Passei aqui pro texto aqui, né? Os resultados obtidos com o uso do programa aqui até o X7. Ó. Né? Certo? Mas é possível estender aqui essa planilha, né? Para a gente observar aqui o que vai acontecer. Ó. Vamos estender aqui. Se eu calcular aqui novas aproximações, ele vai recalculando
Vocês vejam que ele vai se aproximar de 1,5 aqui, que a solução exata é 1,5 tanto para x1 quanto para x2. Ó. Vai se aproximando de 1,5 nas duas colunas. Né? Vamos botar mais umas aproximações aqui. Ó. Então veja, isso aqui fazendo aqui na planilha é realmente bem simples. Opa. Aqui é possível até automatizar isso aqui, mas enfim. Né? Vejam que está convergindo para 1,5, ó. Os valores vão ficando cada vez mais próximos da solução exata, né? Certo? Então depois eu transfiro para lá. Agora, qual é a diferença então agora para Gauss-Seidel? Agora eu vou pegar, para facilitar aqui a apresentação, eu vou copiar aqui o sistema. A diferença dos dois métodos é que o método de Gauss-Jacobi ele é mais lento. O método de Gauss-Seidel é uma aceleração do método de Gauss-Jacobi. Tá? O que acontece? Quando a gente olha aqui as fórmulas do método de Gauss-Jacobi, a gente observa aqui, ó, que vejam assim, ó, para calcular o x1, né, eu só posso usar o x2 do vetor anterior, porque dentro do vetor eu tenho duas incógnitas, x1 e x2. Né? Então, antes do x1, eu só posso olhar para o vetor anterior, que é o x2 do vetor anterior. Por isso é que aqui, nesta equação, né, a fórmula é a mesma do método de Gauss-Jacobi e do método de Gauss-Seidel. Tá? Na equação que define o x2, vai aparecer aqui do lado direito o índice K mais 1, ou seja, vai usar o x1 atualizado. Por quê? Porque quando tu vai calcular o x2, tu já tem o x1 daquele próprio vetor. Né? Então tu não precisa usar o x1 do vetor anterior, tu usa o x1 do próprio vetor K mais 1. Então isso torna o método de Gauss-Seidel um pouquinho mais rápido no que diz respeito à convergência do que o método de Gauss-Jacobi. Né? Então, nesse sentido, o método de Gauss-Seidel é mais competitivo. Tá? Então, vamos supor, né, uma aproximação inicial igual ao do método de Gauss-Jacobi. Vou copiar de lá para não ficar escrevendo de novo. Ó. Então, vamos copiar aqui. Quando a gente faz isso, eu tenho ali o x1 do vetor 0 e o x2 do vetor 0. Tá? Mas observe então, o x1 do novo vetor será 3 menos o x2 do vetor 0, que é 0. Então 3 menos 0 é igual a 3. Né? Então pegou o vetor 0, pegou a segunda componente do vetor 0, substituiu aqui e calculou a primeira componente do vetor 1. Quando for calcular a segunda componente do vetor 1, tu vai usar 1/3 de 3 mais o x1 do próprio vetor 1, que é 3, que foi recém-calculado aqui na linha de cima. Né? Então vai ficar 3 mais 3, que é 6, sobre 3 dá 2. Né? Então o próximo vetor, a aproximação x1, é igual ao vetor 3, 2. Ou seja, os elementos, né, que compõem este vetor são o x1, o vetor 1. Então o x1 passou a valer 3 e o x2 passou a valer 2. Então as novas aproximações de x1 e x2 estão aqui, né, 3 e 2 respectivamente. Aí, mesma coisa, agora eu vou fazer o k igual a 1. O processo é o mesmo, né? A gente vai por isso que é chamado método iterativo. Né? Ó, então eu tenho do lado esquerdo aqui vai dar o x1 do vetor 2,
e o x2 do vetor 2, né? Quando eu calcular aqui, vai ficar o x2 do vetor 1, que é 2, né? 3 menos 2 igual a 1. Então o x1 passa a ser 1. Este valor aqui, tu vais usar agora aqui imediatamente, ó. Porque tu vais usar o x1 do próprio vetor 2 para calcular a coordenada x2 do vetor 2. Então vai ficar 1 terço de 3 mais 1, que dá 4 terços. Então, o novo vetor, que é o vetor que contém as aproximações 1 e 2, é o vetor formado por 1 e 4 terços. Né? Ou seja, aqui é 1, aqui é 4 terços, o x1 do vetor 2 e o x2 do vetor 2. Então, a mesma coisa que eu fiz ali para gerar as aproximações sucessivas do método de Gauss-Jacobi, eu faço para o método de Gauss-Seidel, né? Só que observa que quando eu for calcular o x2, eu tenho que olhar para o lado, né? Então, olha só. A diferença é essa. Quando eu for calcular aqui, ó. Então, esses aqui são os valores iniciais, né, das aproximações, tá? 0 e 0. Então, observa, quando eu for calcular essa posição aqui, que é a posição 1, né, eu tenho que olhar para a fórmula, ó, 3 menos o x2 do vetor 0. Então, essa célula aqui é 3 menos o valor K7. Né? Então, 3 menos 0 que vai dar 3. Quando eu for calcular isso aqui, ó, eu vou usar o x1 do próprio vetor. Então, vou fazer 1 terço vezes 3 mais o J8. Lá no Gauss-Jacobi eu usaria o J7, e aqui eu uso o J8. Né? Então, ele vai pegar este valor que está do lado, né? Certo? Então, se vocês observarem, quer ver, ó, a diferença aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Na célula que calcula o x2, esse aqui é o método de Gauss-Seidel. Ó, aqui é 3 mais J8. Olha lá como é que é, ó. Lá é o G7. Né? Então ele pega da linha anterior. Esse aqui pega da própria linha. Tá? Então, fazendo desta forma, né, vejam que eu consigo gerar uma sequência. Olha só aqui. Né? Então eu tenho aqui o valor. Né? Aí recalculo. Aqui a mesma coisa, né? Vou recalculando. Tá? Então veja aqui, ó. Se eu recalcular a partir aqui do x7, ó, como eu fiz ali na página ao lado, né, na planilha ao lado, ó, vou recalculando. Vejam que está se aproximando cada vez mais de 1,5. Os valores, né, tanto tanto da coluna correspondente ao x1 quanto a coluna correspondente ao x2. Ó. Vai aumentando ali o número de casas decimais cada vez mais próximas de 1,5. Às vezes é um pouquinho maior, às vezes é um pouquinho menor, mas tá vendo? Vai calculando isso aqui. Né? A gente observa que realmente, né, as aproximações da coluna do x1 e da coluna do x2 estão tendendo a 1,5. Né? Vou copiar aqui essas colunas aqui, vou passar para lá, vamos ver como é que vai ficar. Aqui, né? Então a gente conclui, né? Conclusão, que é a sequência de valores
converge para o ponto que é o mais importante, né, pessoal? A gente fazer a análise e a conclusão, né? Então, o x1 está se aproximando de 1,5 e o x2 também. E esta dupla de valores aí é realmente a solução do sistema, né? Solução do sistema, né? Por substituição, né? Eu pego aqui o sistema, vou pegar o sistema aqui e substituir, né? A primeira equação, a primeira equação se eu somar esses dois números aqui, né, vai dar 1,5 mais 1,5, que vai dar 3. Opa, o que é isso? Aqui é a primeira equação. Vou inserir aqui o símbolozinho ali do sistema. Então vai ficar 1,5 mais 1,5, que dá 3, né, na primeira equação, ó. E 1,5 menos 3 vezes 1,5, né, 1,5 menos 4,5, que é igual a menos 3. Né? Então, o conjunto de valores 1,5, 1,5, realmente é a solução exata do sistema, que é o valor para o qual converge o x1 e para o qual converge o x2. Tá? Então aqui, pessoal, eu coloquei dois exercícios, né, para vocês tentarem resolver aqui, escrevendo a formulação dos dois métodos iterativos. Tá? Então eu vou pedir para vocês, eu vou deixar aqui uns 10 minutinhos para vocês tentarem escrever aqui as fórmulas iterativas do método. O método de Gauss-Jacobi para esse sistema aqui e também do método de Gauss-Seidel. Tá? Certo? E o critério de parada é 10 iterações. Então vocês têm ali a planilha do Excel, vocês podem montar as fórmulas e resolver. Tá? São 21h40, eu vou fazer uma pausa aqui e daqui a pouco eu retorno, tá? Para fazer o restante do cálculo. Ok? Vou interromper aqui, fazer uma pausa. E o x2 que é 0,4. Opa. Zero 40,88,2. Então, reprisando aqui, né, pessoal, eu apresentei as fórmulas de Gauss-Jacobi, preparando, isolando o x1 na primeira equação, fica 1,2 menos 2x2 dividido por 5, isolando o x2 na segunda equação, 3,5 menos 3x1 dividido por 8. Fórmulas iterativas de Gauss-Jacobi estão apresentadas aqui. O x1k mais 1 é 1/5 de 1,2 menos 2 vezes x2k, k. E o x2k mais 1 é 1/8 de 3,5 menos 3,1 vezes x1,k. Aqui as equações preparadas, né? Isolei o x1 na primeira equação, 1,5, 1 dividido por 5 vezes 1,2 menos 2x2, e o x2 1/8 de 3,5 menos 3x1.
escrevi as fórmulas iterativas de Gauss-Jacobi. O x1k mais 1 é 1/5 de 1,2 menos x2,k. E o x2k mais 1 é 1/8 de 3,5 menos 3x1,k. Aproximação inicial, chute inicial é 0, tanto para x1 quanto para x2. E calculei aqui a primeira rodada, né? x1,1 será 1/5 de 1,2 menos 2 vezes o x2, que é 0. Então fica 1,2 dividido por 5, 0,24. E o x2,1, 1/8 de 3,5 menos 3 vezes o x1,0, que é 0. 3,5 sobre 8 dá 0,4375, né, que é essa primeira linha aqui do método de Gauss-Jacobi, né, que está apresentado aqui nessas duas colunas, né? Então eu vou copiar aqui, ó, o texto, né, a solução pelo método de Gauss-Jacobi. E pelas fórmulas de Gauss-Seidel, mesma coisa, né? Isola o x1 e escreve as fórmulas iterativas. O x1k mais 1 é 1/5 de 1,2 menos 2 vezes o x2,k. E o x2k mais 1 é 1/8 de 3,5 menos 3 vezes o x1k mais 1. Né? O x1 é atualizado no cálculo do x2. Né? Fizemos os cálculos da mesma forma que no método de Gauss-Jacobi, estão aqui apresentados. Então, vou copiar aqui, ó, e vou transportar para lá. Então a gente observa, tanto ao fazer análise da sequência gerada por Gauss-Seidel, quanto a sequência gerada por Gauss-Jacobi, né, que está convergindo para a solução exata, que é em torno de 0,07647 para o x1 e 0,40882 para o x2, né, que é possível verificar que realmente essa é a solução exata até 5 dígitos ali, né, conforme a gente observa nos resultados da planilha. Então, deixa eu interromper aqui. Então é isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Vou encerrar aqui, então. Eu agradeço aí a atenção de vocês, tá? E aí depois eu vou processar ali o texto e compartilho ali no Moodle. Tá certo, então. Uma boa noite.